Antes de tudo, eu vou pedir para que quem está com o celular na mão entre nesse site daqui e digita esse código, que a gente vai ter algumas interações ao longo do TechShot, inclusive com um quiz. E a gente tem um prêmio para esse quiz, que vai ser o livro que gerou esse TechShot e gerou todas essas discussões. Então eu vou explicar as regras do quiz, porque quando teve o TechShot do Vini, houve muita confusão aí, a galera ficou revoltada. Mas ele é o seguinte, aparece a pergunta, aí vai ter um tempo para ler a pergunta, e aí vai ter um tempo para responder, e é múltipla escolha. Normalmente coloquei 4 opções em cada pergunta. Como que a pontuação é feita? É marcar a resposta certa e baseado no tempo. Então, se alguém respondeu muito rápido na resposta certa, ela ganha mais pontos. Beleza? É basicamente isso. Vão ser 5 perguntas. Sendo que uma pergunta ela não é sobre o tema. E a resposta dela está escondida nos slides. Então, não tem nada a ver com DevOps. É a pergunta bônus, ela vai estar no final. Então, por isso, vocês têm que prestar atenção em cada um dos detalhes dos slides. É um easter egg. Beleza? Tem a ver com dinossauro. A gente vai ter slides de dinossauros aí. Combinado, pessoal? Então vamos começar. Quer dizer, aliás, todo mundo já entrou? Não, peraí. Vou esperar um pouco, então. Ó, 2.500 pontos. É a chave if Raoni. Beleza, eu vou começando, aí vocês podem continuar entrando. Quando chegar no quiz, aí eu confirmo se todo mundo já entrou. Que é o que importa na hora que vocês precisem para ganhar os pontinhos. Vou começar aqui então. Opa. Meu nome é Felipe Chagas, para quem não sabe. Eu gosto basicamente de dinossauros, de programar e da minha gata Zelda. Então, tem 9 anos que eu mexo com programação e desenvolvimento de software e realmente é uma coisa que eu gosto bastante, a ponto de fazer isso até na minha hora livre. Então vamos começar, né? Quando o Raoni chegou, falou assim, Felipe, lê esse livro aqui. Eu não li ele não, mas ele parece interessante, eu vi no índice. Aí eu falei assim, vou dar uma chance para esse livro. Mas, em geral, quando eu começava a ler sobre DevOps, eu ficava meio de nariz torcido, porque normalmente é assim. A pessoa fala assim, ao longo da minha experiência, não tenho provas, mas tenho convicção que se você fizer isso aqui, sua empresa vai chegar nesses resultados. Baseado muito em experiências subjetivas, em um case, baseado no case do Netflix. O cara escreve um artigo no Medium e fala XYZ e diz que isso é DevOps e se eu fizer isso vai funcionar na minha empresa. Isso sempre me incomodou bastante, porque eu sempre cheguei isso como opinião fantasiada de pesquisa. E aí, quando eu comecei a ler o livro, ele tinha o prefácio de um cara que vocês devem conhecer, que é o Seu Martin. Então, o Seu Martin, no início, o primeiro parágrafo, ele fala, nossa, sempre que eu leio um artigo de DevOps, a pessoa fala a opinião dela, me dá vontade de amassar o artigo e jogar no lixo. Esse é literalmente o primeiro parágrafo do livro. Mas, quando eu comecei a ler o artigo que originou esse livro, eu não fiz isso, porque, primeiro, eu conheci os autores que estavam por trás, e eles eram do ramo científico, eles não iam falar coisas baseadas em opinião, e porque eu também estava lendo no meu iPad. Então, por conta disso, ele falou que ele não amassou o papel e jogou numa lixeira. O que já me deu uma certa credibilidade em relação a isso. Essa foto não está dando para ver muito direito por causa do contraste. Eu tirei de um vídeo que o Martin fez, acho que foi para TopWorks, não sei, mas enfim, um vídeo que ele fez falando sobre o papel do arquiteto de software.
Ele, inclusive, disse que ele não gosta muito desse nome, arquiteto, porque parece que é um cara que tem 5 anos que não escreve uma linha de código, que dita um monte de regra e as pessoas têm que seguir essas regras. E ele não acredita que é esse o papel que o arquiteto de software tem que ter. E está muito alinhado com o que a gente vai falar hoje. Então, não é opinião fantasiada de pesquisa, e sim uma pesquisa que realmente foi feita. Então, os caras são 2 autores, eles entrevistaram 23 mil pessoas em 2 mil empresas. E as empresas são diversificadas em vários ramos. Tem galera de TI, tem da área médica, tem da área industrial. Então, eles diversificaram bastante o tamanho e o tipo das corporações. Então, tem desde startups de 10 funcionários até empresas de mais de 20 mil, empresas globais, etc. E fizeram essa pesquisa em 4 anos, e a pesquisa foi mudando ao longo do tempo, que eles foram percebendo que eles deveriam melhorar o método que eles estavam adotando. Metade do livro, não metade, exatamente em números, mas uma parte do livro é dedicada só à pesquisa. A gente não vai entrar nesse conteúdo, porque eles falam sobre qual foi o modelo estatístico que eles utilizaram, qual foram as perguntas que eles fizeram, qual foram os formulários, etc, 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 etc. É basicamente o método que eles utilizaram para pesquisa, que, devido ao tempo, eu acho que não é interessante a gente entrar aqui. Mas existe só uma parte dedicada no livro, falando de como que eles tiveram um método, para falar que não foi uma opinião. Inclusive, várias coisas que eles acreditavam que fosse verdade, a gente vai pegar em alguma dessas perguntas aqui, não eram realidade, quando vistas na prática. Beleza. Então, antes de tudo, eu vou pedir para vocês escreverem aí no aplicativo o que vocês pensam que é DevOps. São 3 palavras. 3 palavras para que vocês acreditam que é DevOps. 1 minutinho, mais ou menos, para vocês preencherem aí. Isso aí não está contando com pontos, viu, galera? Eu acho que vai ser bom apagar a luz só para a gente poder ver as palavras direitinho, depois a gente pode acender de novo. Todo mundo preencheu? Então vamos ver o que vocês colocaram, né? A gente vê que a palavra que... Vou esperar um pouco, né? Que senão eu vou fazer uma análise aqui. Beleza. A gente vê que 3 palavras estão saltando aos olhos aí, então que foram as que tiveram mais ocorrências. Integração, desenvolvimento e automação. Alguém que colocou integração quer explicar por que colocou integração? Integração entre os times. Ótimo. Desenvolvimento. Muitos de vocês colocaram. É a parte do dev, né? DevOps. E integração aqui seria... A automação, aliás. É automação. Quem colocou automação estava pensando em quê? Automação de build, automação de teste. Continuous integration, continuous delivery. Eu pensei a automação da aplicação, do deploy. Vamos pegar essa parte da automação aí. Antes de estudar o tema, eu achava que DevOps simplesmente era isso. Era configurar o Jenkins, ele vai fazer uns testes ali, comitei, publicou, está em QA, alguém aprovou, está em produção. Show. Legal, né? Fiz ali o meu commit, já entrou em QA, um aprovador chegou ali e já jogou em produção aquele código. Não precisou da infra atuar, ela só ajudou em configurar, então já é a parte do operation, DevOps, é isso. Na minha cabeça, DevOps era isso. E para mim já era maravilhoso.
Já era maravilhoso não ter que abrir um CAB, não ter que fazer um RDM, todo um processo moroso. Agora eu posso fazer deploy a partir do commit. Mas DevOps é muito mais que isso. Isso é importante. É uma das coisas mais importantes. Mas é muito mais do que isso. Os autores, eles identificaram 24 habilidades, 24 capacidades que constituíam com DevOps e que contribuíam com a performance da empresa. Não sei se vocês perceberam o nome todo do livro, mas eles querem montar empresas escaláveis. Então a gente não está falando de um projeto escalável, como normalmente a gente referencia, mas sim toda uma organização escalável. Então o DevOps ele não se restringe a um projeto, ele se restringe à organização como um todo. Por isso, temos a parte de Continuous Delivery e arquitetura, mas a gente tem a parte de produto, de processo, de gestão e a parte de cultura. Era muita coisa para eu falar, se eu fosse falar só de todos os itens aqui. Então, para esse TechShot, eu vou ficar mais na parte de Continuous Delivery e arquitetura e falar um pouco de cultura. Depois a gente até pode falar, marcar um outro, falar dos outros temas, mas para deixar ele mais focado, eu escolhi essas áreas para falar porque eu acredito que são áreas que têm atuação imediata. Se algum projeto quiser implementar alguma das coisas, dá para fazer isso semana que vem. Beleza? Então vamos lá. Falar de Continuous Delivery. Minha internet está lenta, mas vamos esperar vocês entrarem aí. Então aqui a gente vai começar a primeira pergunta. Está todo mundo conectado? Beleza. Vou iniciar, hein? Esperar? Ok. A pergunta é, o que é entrega contínua? Beleza. Vamos revelar a resposta aqui. Opa, ele não mostrou a resposta. Estamos com problemas técnicos. Não. Desconectar. Vou tentar desconectar e conectar. Se não for, vou pegar meu telefone e conectar nele, que aí a gente... Vou pegar meu telefone ali. Vocês ficam pensando nessa pergunta aí rapidinho, enquanto eu pego ali.
Beleza. Então, a gente tem 2 pessoas que marcaram comitou com triggers automáticos para QAS. 6, entregar sempre produtos com mínimo de bugs. Isso daqui, Kent Beck fala que é impossível a gente atingir essa métrica. Que precisa de recursos infinitos para conseguir entregar o produto com bug zerado. Então, que sempre a gente vai ter que lidar com os bugs. Ou porque você não fez nada. Não tem como você errar se você não tenta. Vamos pular a certa. E quando o iFood faz entrega grátis, se você tivesse marcado, você ganhava um ponto também. Tô zoando, não ganhava ponto não. É simplesmente isso. A habilidade de colocar a mudança rapidamente em produção. Uma das métricas que os autores colocam como métrica de qualidade é o tempo entre o que o cliente chegou com uma requisição informalmente. Nossa, eu queria tanto que tal tela tivesse um botão e que aquele botão está de fato em produção. Então, eles começaram a medir esse tempo em vários projetos e perceberam que as equipes que estavam mais performáticas, as equipes que entregavam menos, esse tempo era menor. E esse tempo é um grande indicador de qualidade. Então, várias das inferências de qualidade que eles usam, esse é um dos indicadores. Ao longo do TechShot, eu vou falando os outros indicadores também, eles vão aparecendo por aí. Mas já para vocês terem ideia, é o tempo entre o cliente solicitou uma demanda e ela entrar em produção. Que a gente tem que minimizar esse tempo o máximo possível. Então, às vezes abrir um chamado que vai ter que passar para o N1, N2, chegar na sua equipe, para aí sim você vai grumar, para no mês que vem estar desenvolvendo, o processo já desse tempo já vai começar com um offset lá de X dias. Independente se o desenvolvedor vai fazer rápido ou não, o processo já está com esse tempo grande. Por isso que DevOps é mudar processo também, é mudar cultura. Porque se você não mudar o processo, o próprio processo vai estar jogando contra. Beleza. Os autores eles definem que a entrega contínua ela tem uns pilares. Qualidade do build. Pequenos lotes é uma péssima tradução minha para batch, mas a gente vai explicar direitinho o que seriam os pequenos lotes. Automatização, que vocês até colocaram lá como uma das palavras que teve mais destaque. Melhoria contínua. E todos são responsáveis. Por que eu coloquei a imagem de um time de Pokémon ali? Se vocês pensarem, time de Pokémon, então, eles estão aplicando a entrega contínua. Por quê? Qualidade do build. Você tem que selecionar bem a sua equipe, que vai conseguir vencer vários desafios. Não adianta colocar um monte de Pokémon elétrico e aí eu vou lutar contra o Onix. Todo mundo vai perder. Então você tem que ter uma qualidade de build. Pequenos lotes. Eu posso ter 150 Pokémons, mas eu vou trabalhar com a minha equipe. Eu posso ter que conquistar a liga, mas eu vou primeiro ginásio a ginásio, insígnia a insígnia. Então eles estão trabalhando ali com pequenos lotes. Automatização. Quando você captura um Pokémon, você vai devolver ele para o professor Carvalho, você não vai a pé até lá. Já tem um negócio que automatiza, você coloca ali e já teletransporta seu Pokémon. Então eles trabalham com automatização. Sempre buscar melhorias. Você não vai se contentar com uma Clefairy level 32. Você vai estar sempre aumentando o XP dos seus Pokémons. Você não vai ficar com um Zubat no seu build. Às vezes você gosta, mas pelo menos um Golbat. Então sempre procurando melhorias. Todos são responsáveis. Se o Ash perdeu a batalha lá na liga, não foi culpa do Pikachu, nem do Charmander. Foi culpa daquele Squirtle também. Então todo mundo é responsável pelo resultado. Então, quando vocês pensarem em entrega contínua, agora vocês vão lembrar de Pokémon. E se o Ash consegue fazer entrega contínua, a gente consegue fazer também. Porque o Ash é bem incompetente. Então, eu falei de quais são os pilares, mas como que a gente vai alcançar o Continuous Delivery? Ele coloca aqui diversos drivers. E eu vou passar um a um por eles, para a gente conversar um pouquinho sobre cada um deles, o que é pertinente e o que não é.
Beleza? Começando do versionamento. Eu acho que ele é o mais tranquilo para a gente. Eu acho que é inconcebível a gente trabalhar com código sem utilizar versionamento. Mas a gente esquece que do nosso repositório tem que ter mais que código. Tem que ter scripts para automatizar a build, tem que ter documentação de como usar, como fazer o build. E aqui eu acho que é bom a gente aprender com iniciativa de software livre. Quando a gente vai no GitHub e a gente baixa o código, faz um git pull de algum projeto, git checkout de algum projeto, ele sempre tem os bem feitos, né? Um README que, se eu ler aquele documento, que na maior parte das vezes é um Markdown, ou seja, um documento simples, eu vou conseguir fazer o build. Ele vai falar, para fazer build, você tem que usar essa versão do Java, mas se você não tiver o link da versão do Java, está ali numa pasta do projeto também. Os projetos open source que a galera mais gosta são os que o build são mais fáceis. Que vai ter um Makefile lá, que eu vou fazer make, pronto, já compilou meu projeto, rapidamente. Então, é tranquilo a parte de botar o código lá. Seguir o Git Flow, hoje em dia todo mundo que quiser segue. Isso aqui não é diferencial mais não. Agora o diferencial é eu ter no meu repositório, de forma fácil e simples, tudo que eu preciso para poder ter meu código rodando. E de primeiro momento, o melhor de tudo seria ter um script que já faz tudo. Um Makefile, que seja, depende da linguagem, um script Python, mas que eu aperte Enter, fiz build. E que se eu quiser rodar, que ele me fale quais IDEs o projeto está preparado, se precisa de IDE, se não precisa. Tudo ali fácil, de uma leitura de 5 minutos eu conseguiria fazer um build. Isso aqui a gente já não segue tanto. O projeto do meu MRV, quando alguém começa nele, a gente brinca que precisa de um dia para fazer o primeiro build. Isso não pode ser mais assim. A gente não pode demorar um dia para poder fazer compilar um sistema. E isso tem que estar no repositório, para que a pessoa sozinha simplesmente pegue os códigos, leia o leia-me e aprenda a compilar o projeto. Próximo item, deploy automatizado. Não sei se vocês repararam, eu coloquei um interruptor na imagem de deploy automatizado. Normalmente o pessoal usa a imagem de um foguete, né, até pela palavra deploy, launch, etc. Quem aqui já viu o lançamento de um foguete? Ao vivo. Na televisão. Quantos foguetes vocês acham que são lançados por ano? Eu não faço ideia também não, mas sei lá, eu chutaria no máximo 20. Não consigo ver mais que 20 foguetes sendo lançados. Tirando aqueles que mandam satélites, talvez tenha um pouco mais. Mas sei lá, talvez 100, 200 no mundo, não passa disso. Quem aqui já viu um interruptor? Quem aqui já acionou um interruptor? Ao vivo. Se a pessoa viu um vídeo de interruptor, já seria um pouco mais bizarro, né? Mas cada um aí com seus desejos. O lançamento de um foguete é um processo altamente complexo. É um processo que precisa de várias equipes estarem atuando ao mesmo tempo. É um processo que não dá para fazer sob demanda. Vamos lançar um foguete hoje? Vamos, peraí, deixa eu só ir beber água. O processo do deploy automatizado, ele tem que ser assim. O deploy automatizado, ele tem que ser feito sob demanda. Faz um deploy para mim. Não, beleza, estou fazendo aqui. Pronto, feito. Ele tem que ser desse jeito. Eu falei das métricas de qualidade, né? Vou falar mais uma das métricas que eles colocaram. Número de deploys por desenvolvedor por dia. Então, eles colocam que as equipes que têm mais qualidade, que mais entregam, são as que têm mais número de deploy por desenvolvedor por dia. E aí eu acho que já é muito aplicável a gente. A cada um pensar aí no projeto. Qual foi a última vez que eu fiz deploy em produção? Uma semana? Um dia? Deploy é só uma vez por mês. Deploy só uma vez por mês? Você não está seguindo DevOps. Não está seguindo. O deploy tem que ser sob demanda, do tipo, tem um bug, corrigir o bug,
Homologou, já pode entrar em produção. Ah, eu vou eliminar a aprovação? Não, não vai eliminar a aprovação. A aprovação ela vai continuar existindo. O que você vai fazer é facilitar que os gargalos sejam os únicos gargalos existentes e que não seja gargalo técnico. Existem, inclusive, algumas possibilidades para poder desvincular a decisão do deploy do negócio do deploy técnico. Ou seja, o servidor já está lá. Quando a área de negócio quiser ativar, eles apertam um botãozinho e já ativou. Mas o deploy já foi feito, já foi testado, já está realizado. Não precisa nem acionar a equipe técnica. Então o deploy tem que ser tão fácil quanto um interruptor de luz. Integração contínua. Isso eu não vou me atentar muito a ele, não, porque ele é simples. Ele é aquela opção lá na pergunta. Comitou, rodou os testes, obviamente, já está no ambiente de dev. Comitou no branch de master, QA, qual seja o Git flow que está sendo utilizado no projeto, já está em QA. Necessitando só de uma aprovação para esse build gerado e para produção. Ele é bem simples para explicar, mas nem sempre ele é executado. Muitas vezes o entrave ele pode ser na área de negócio ou até na área técnica. Ah, a gente não tem teste confiável. Eu não posso comitar e colocar em QA porque eu não confio nos meus testes. Pô, se você não confia nos seus testes, volta para o início. Não dá para a gente falar, a gente vai falar de teste, mas não dá para a gente falar de DevOps se pelo menos os testes unitários não estão confiáveis. Então, o Vinição ele já falou muito, já fez muito tech shot, tech drop de teste, de automatização de teste. A gente tem que ter teste unitário, pelo menos. Eu já diria que a gente tem que ter teste de aceitação, mas talvez seja pegar um pouco pesado. Mas unitário não tem como não fazer. Não tem como a gente fazer um projeto e não colocar no backlog ou pensar nele teste unitário. Não tem como, gente. Porque se a gente não tiver ele, a gente não consegue fazer nada para frente. Não dá para falar de integração contínua sem teste. Então não dá para falar de entrega contínua, não dá para falar de DevOps. Baseado no master, ou no trunk, ou no main, ou em qualquer nome que você quiser dar para o seu branch principal. O que é essa metodologia que eles identificaram que é altamente performática? É você ter, não é você comitar direto no master, ou comitar direto no trunk. Isso seria meio loucura. Mas é você ter branches pequenos, de curta duração. Ele fala que a duração ideal de um branch era de 1 dia. Talvez seja muito difícil fazer 1 dia, mas 2 dias, 3 dias no máximo. E você ter poucos branches ativos. Isso entra até com parte da filosofia do Lean, que é você minimizar o work in progress. Estou minimizando o work in progress, estou com poucos branches. Se eu tenho poucos branches curtos, eles identificaram que isso tem uma relação direta com a performance e com a entrega contínua. Não ter aquele branch que está travado, que fez um lock no código, tipo assim, ninguém mexe aqui não, gente, que eu estou alterando tabela do banco, então ninguém pode mexer nesse branch. Isso é completamente contra a filosofia. Não pode existir esse tipo de lock. Então, eu tenho branches curtos e poucos branches simultâneos. Acho que ele até fala lá para ter uma métrica diferente para ter máximo 3. Ele fala 3 por dia. Não passar disso. Claro que sim, amanhã a gente vai conseguir estar usando 3. Normalmente a gente tem um branch por desenvolvedor. Mas se a gente também está com muito desenvolvedor, a gente não está respeitando o princípio de trabalhar com pequenos lotes. Esqueci o nome do presidente da Amazon. Jeff Bezos, exatamente. Ele criou uma regra na Amazon, que é a regra das 2 pizzas. A regra das 2 pizzas diz o seguinte, que ele não pode ter nenhuma equipe que não dê para alimentar com 2 pizzas, que precise de mais de 2 pizzas. Se tiver o Brian, é só ele na equipe. Então, é uma métrica totalmente subjetiva, claro, mas para a gente ter uma ideia do dimensionamento das equipes. Então, a gente chegou ali nos testes automatizados, né?
não está dando para ver direito, mas isso aqui é uma pessoa tranquila, porque os testes dela estão passando. Acabou que eu adiantei, né? Eu já falei da parte de testes automatizados, o recado que era para dar era que não dá para fazer nada se a gente não tiver isso. Talvez ele tenha que ter sido o primeiro lá desses slides. E aí, integrar esses testes a um pipeline de Continuous Delivery e Continuous Integration. Beleza. Então vamos mais uma pergunta aí. Por enquanto o Filipão está na frente, seguida aí no cangote pelo Regis. Vou iniciar a próxima pergunta, beleza? Beleza. Muitos de vocês acertaram, mas eu suspeito que é porque eu fiquei repetindo isso no corredor no último mês, foi o que eu mais fiquei falando no corredor. Era meio senso comum da gente acreditar que teste automatizado eu tenho que colocar na balança entre qualidade e velocidade de entrega. Então, tá no senso comum que para eu fazer teste, eu vou abrir um pouco mão da minha velocidade de entrega, só que aí agora no código vai ter mais qualidade. O que eles provaram é que não. Se eu tenho teste automatizado, eu vou ter uma velocidade de entrega maior, grande. Então, o teste ele vai melhorar tanto a qualidade quanto a velocidade. Vai melhorar os dois lados. Mas por quê? Não vai gastar tempo fazendo teste? Parece que não faz sentido na lógica. Um desenvolvedor que tem o teste, ele tem muito mais confiança no que ele está fazendo. Ele é muito menos propenso a erro. Sem o teste, ele desenvolve uma atividade, ele vai fazer uma validação em dupla, aí na validação em dupla ele vai perceber uma coisa que está impactando, aí ele vai voltar, aí ele vai corrigir. Com o teste, ele mesmo percebeu que ele está impactando, ele mesmo vai corrigir, ou seja, a gente ganha velocidade. Simples assim. Clara para a definição de pronto dele. Exatamente. Então ele só vai dar done quando é done mesmo. Lógico, vai ter coisa que vai passar, mas vai ser bem menos. Porque em mais sistemas grandes, que você muda uma linha e impacta 20 outras bibliotecas. Com o teste automatizado ele vai perceber isso. Mas para isso a gente tem que confiar nos testes. Porque se eu tiver teste para inglês ver, é pior do que não ter teste. Porque aí você vai ter um falso positivo. Então, se você não tem teste e não tem tempo para fazer, não faz meia boca. É melhor não ter do que ter teste meia boca. Porque aí você vai ter muito mais problema. Só enfatizar assim que o Filipão falou do Done, né? Na verdade, tipo assim, o critério aí quase que vira de Done está em produção. Então, assim, quando você fala do ciclo reduzir a velocidade não é só que muitas vezes a gente considera desenvolvimento. A velocidade de se entrega realmente em produção. Então, exatamente. Cai de meses para horas. A ideia dele é que se tenha uma demanda no início da manhã, que no final da tarde eu possa estar com ela em produção. E para isso eu tenho que ter teste. Até mesmo porque a pessoa que vai fazer a homologação, seja interna, seja do cliente, ela vai homologar só aquele item. Ela não precisa homologar todo o sistema, porque todo o sistema já está coberto pelos testes. Sejam testes unitários, testes de aceitação, teste ponta a ponta, teste de UI. Eles estão me dando essa confiança e essa capacidade de poder fazer isso. Agora uma perguntinha, vocês podem responder no joia aqui ou no não joia. Quem automatiza testes de segurança? Se você nem sabe o que é teste de segurança, você já pode marcar aqui no não. O pessoal mudou de ideia. Quem marcou sim?
Opa, ninguém marcou sim. Quem tinha marcado? Quem tinha marcado sim? Eu nunca automatizei teste de segurança. O máximo que eu já fiz foi, porque é uma área que me interessa, foi rodar a rotina de segurança na mão ali depois, mas automatizar mesmo. E aí o livro ele nem entra muito em detalhes sobre isso, mas aí eu pesquisei, porque como é uma área que eu acho que a gente é muito deficiente. E ele fala que não dá pra gente fazer uma entrega contínua se a gente não tá com teste de segurança na nossa mente. Tem até uma galera que eles adoram nomes do mercado, né? Gosta de colocar Security DevOps, Sec DevOps, mas não tem necessidade de criar um nome para isso não, é só incorporar no conceito que já está lá dentro. Então, a gente tem 4 tipos ou 4 níveis de teste de segurança. Tem os testes funcionais de segurança. Esses são os mais fáceis que podem ser feitos. Lembra que eu falei que tem algumas coisas que semana que vem, se você quiser, dá para você fazer. Esse daqui é um que semana que vem, se você quiser, dá para você fazer. O que é isso? É você fazer um teste de aceitação que está testando aspectos de segurança. Por exemplo, eu tenho um site, aí eu fiz um teste ali no Selenium mesmo, gravando, que eu testo login, logout, usuário logado, ele conseguiu acessar a página? Login, consegui acessar o painel administrativo com usuário não administrativo? Tudo por teste de aceitação mesmo, teste ponta a ponta, etc. Então você usa as mesmas ferramentas de teste que você já utiliza para testar fluxos de segurança. Normalmente login, logout é acesso à página restrita ou não. Beleza. Qual que seria o próximo passo? Testes não funcionais contra fraquezas conhecidas. Como assim fraquezas conhecidas? Você pode pegar, por exemplo, um certificado SSH que é mundialmente conhecido como um certificado não confiável. E aí você coloca na sua API que se por acaso chegar esse certificado não confiável, você faz um teste que aponta que está consumindo a API, está utilizando o certificado não confiável e a sua API não pode aceitar aquela requisição. Então eu criei um teste contra uma fraqueza conhecida. Eu não lembro se vocês têm na memória de vocês aí, quando o OpenSSL ele teve uma falha chamava coração sangrando. Tem uns 2, 3 anos, talvez. E todo mundo usava o OpenSSL. Todo mundo usava. Então ele teve uma falha que atingiu a internet. Era uma falha conhecida. A versão seguinte dele já corrigia isso. Sendo uma falha conhecida, eu poderia colocar um teste não funcional que está testando se o meu servidor, que está rodando a aplicação, não está dentro dessa falha conhecida. Beleza. Scan automatizado na aplicação. Existem vários frameworks de segurança que você pode simplesmente dar o seu endpoint e falar: vai, meu filho, tenta invadir. Faz SQL injection, faz o que você quiser. Tenta ver se você quebra isso daí. Isso aqui, o esforço de fazer isso aqui, pode ser de pagar o framework, mas existem open source também. É utilizar o framework, apontar para o seu endpoint, configurar na sua pipeline de build ou na sua pipeline de release, dependendo do que faz mais sentido, e mandar rodar. Um ofensor, a primeira coisa que ele vai fazer é rodar essas ferramentas. Então, se você o desenvolvedor não está rodando essa ferramenta de forma automatizada, que pode ser que algum commit quebrou a segurança, a gente está muito vulnerável. Porque primeiro o cara não vai nem pensar, ele vai dar enter lá e deixar as ferramentas rodarem. Então, a gente também tem que rodar as ferramentas. E o último passo é, eu sei a regra de negócio. Se coloca no papel de um ofensor, eu quero ser um ofensor de um sistema. O desenvolvedor está numa posição privilegiada, porque ele conhece a regra de negócio, ele conhece os endpoints. Então, é você conhecendo a regra de negócio, querer burlar o sistema. Por exemplo, fiz um sistema de banco com um valor de transferência. Vou tentar colocar um valor negativo de transferência para, em vez de perder dinheiro, ganhar dinheiro. Algo assim. Então, faz um teste, que vai fazer uma chamada na API, que vai tentar fazer esse tipo de coisa. São testes de segurança com a lógica da aplicação. Beleza. Então, eu segui todos esses drivers e consegui construir o meu Continuous Delivery. O que é isso daqui? São as consequências que eles identificaram a partir da pesquisa deles. O livro é cheio desses quadradinhos aqui, e ele fala que sempre que tem uma seta assim, quer dizer que é uma relação
uma inferência que a pesquisa levou a crer. Então não é o cara achou que isso aqui vem disso, não. Os números estão dizendo isso. Então, com o Continuous Delivery, a gente cria uma identidade para a empresa, a gente melhora o nosso desempenho e a gente melhora a nossa cultura. Esse Westron, sabe como pronuncia? Ele é um sociólogo que ele identificou padrões de níveis de organização. Organização burocrática, organização baseada no poder, organização baseada na comunicação. São os 3 que ele definiu. A gente vai falar um pouquinho mais quando a gente for falar de cultura, mas é uma consequência. E tudo isso vai atingir o que a gente quer, que é transformar a nossa organização. Aqui tem uma consequência de quebra que é menor retrabalho, mas isso já é meio implícito, né? Se eu tenho testes, etc. e tal, eu vou ter menos retrabalho. Beleza, então vamos agora para o próximo item, que é a arquitetura. Começando com mais uma perguntinha. Ó, o Filipão continua na liderança aí. Mas Raoni está chegando. Conexão. Não sei, gente. Perdi conexão. Beleza, ó. TTI é uma empresa à frente, né? A maior parte acertando todas as perguntas aí. Vamos passar item a item. Necessitam de uma orquestração entre sistemas. Isso é verdade, mas nem sempre. Pode ser por coreografia ou uma combinação dos dois. Então, por isso que essa aqui não ficou como certa. Faz com que diferentes times tenham que trabalhar em conjunto. Essa aqui foi uma pegadinha um pouco maldosa. Os sistemas acoplados faz com que os times possam trabalhar de forma cada vez mais independente. Mas é claro que vai ter um contrato social entre eles. Mas a ideia que eu vou trazer aqui, eu não vou falar da parte de arquitetura, vantagem de microserviço. Se vocês tiverem dúvida com isso, pergunta para o Vinição, que ele adora esse tema. Mas eu vou falar das vantagens de DevOps e de sistemas desacoplados. Faz com que um time possa testar e fazer o deploy sob demanda. Por quê? Por que isso ajuda um time a testar e fazer o deploy sob demanda? Porque se o meu sistema ele é desacoplado de verdade, eu posso rodar meus testes no meu sistema e posso colocar ele em produção sem preocupar em impacto nos outros sistemas. Por conta disso. E se o meu time é desacoplado, a minha velocidade de colocar o meu sistema em produção vai ser muito maior porque eu não vou depender de outras pessoas para fazer isso. A gente vai falar de empoderamento de times aqui para frente, mas mais do que uma palavra bonita, é dar poder para o time conseguir colocar em produção. É muito simples. Na verdade, não existem sistemas totalmente desacoplados. Eu não entendi porque vocês colocaram essa opção não, mas podem existir sistemas completamente desacoplados. É muito difícil, é muito custoso. Você paga um preço para ter isso. E é caro, mas te traz uma série de coisas. Então, sistemas desacoplados. Quem conhece esse bicho aqui? É uma caravela portuguesa. Esse é uma água-viva, mas na verdade não são água-vivas, são 4 água-vivas. É uma colônia. E cada um desses organismos tem uma função. Tem um aqui que é uma bolha de ar, porque ela fica boiando. Tem os tentáculos para defesa, tem os outros 2 aqui que fazem reprodução e alimentação. São 4 organismos que vivem juntos. Mas a caravela não é um bom exemplo de sistema desacoplado. Fui igual professor, né, que ensina o método errado antes para explicar o certo. Por quê? Porque se eu arrancar esse ser vivo aqui, que é um ser vivo dele ali, ele vai morrer. Porque ele não vai flutuar. Ele precisa da flutuação do de cima para poder viver. Sabe o que é um sistema, um ser vivo que é um sistema desacoplado? É uma colmeia. Do ponto de vista biológico, a colmeia é um organismo, mas formado por vários outros organismos, que cada um tem uma função.
Só que eles vivem de forma independente. Então, para a colmeia funcionar como um todo, cada uma das abelhinhas lá faz alguma coisa. Mas se eu tirar a abelha da colmeia, ela vai conseguir voar, viver, vai poder mudar de colmeia. Ela consegue, ela é um ser independente. Esse tipo de associação na biologia chama sociedade. Então, os sistemas desacoplados, eles estão muito mais para uma sociedade do que... Agora eu esqueci o nome. Não, não é simbiose. Simbiose é tipo passarinho que come comida do dente do crocodilo. Eu gastei 2 horas do meu trabalho de pesquisa, de slide, pesquisando sobre biologia. Só para esquecer o nome certo da caravela. Depois eu mando para vocês. Não, mutualismo também é quando... É a orquídea. É tipo a orquídea que vive no tronco da árvore. Empoderamento de times. Quem aqui... Vamos fazer um pequeno debate sobre editores de texto. Quem aqui gosta do Visual Studio Code? Quem aqui gosta do Atom? Do Vim? Cadê o Pablo para defender? Nano? Quem aqui gosta do Visual Studio? Todos esses são editores de... É porque eu estava falando só de editor de texto, né? Quando eu falei Visual Studio, já estava extrapolando. Ah, quem gosta de Eclipse? Isso são ferramentas. O papel do arquiteto não é editar ferramentas. O time, ele tem que escolher a ferramenta que ele quer usar. Porque quem vai usar é o desenvolvedor. Então o desenvolvedor ele tem que usar o que ele está mais à vontade, porque ele vai render mais. Então se a pessoa gosta de usar o Visual Studio Code, deixa ela usar o Visual Studio Code. Se ela gosta de usar o Vim, deixa ela usar o Vim. Isso faz parte de empoderamento de time. Empoderamento não tem que ser uma palavra da moda. A gente de fato tem que usar, deixar que os times tomem as decisões que são deles, porque são eles que vão usar a ferramenta. Então não tem que ter uma pessoa ditando, você vai usar isso ou aquilo. É claro, método, processo, arquitetura como um todo, isso tem que ter um alinhamento. Porque aí não adianta, deixa o time se virar. Então tem um cara comitando direto no main, outro cria um branch para cada hora dele. Não. Mas ferramenta não vai impactar no projeto. Beleza. Falei mais rápido da arquitetura, para a gente falar um pouquinho de cultura agora. Onde existe medo, você tem os números errados. Uma equipe que trabalha sob o regime do medo, você não vai poder confiar no burn-down. Porque os caras eles vão baixar mais hora do que realmente foi feito. Naturalmente. Para que ele vai colocar a hora real? Porque se ele colocar a hora real, ele vai ter que fazer hora extra no sábado. Se não tem confiança, a gente não pode confiar em número nenhum. Não pode confiar em número nenhum. Não adianta a gente não construir essa relação de confiança. Não adianta a gente trabalhar numa empresa horizontal se as pessoas estão insatisfeitas, se as pessoas estão sem saúde, se as pessoas estão com burnout, que a gente vai falar um pouco mais à frente. Isso aí vira papo para inglês ver. Eu posso jogar, eu venho de bermuda. Nada disso adianta se as pessoas não estão felizes. Porque a empresa é formada de pessoas. Então, se o projeto, o time, está deixando as pessoas infelizes, está tudo errado. Então, vamos para uma perguntinha aqui. Duelo de Philips. Essa é para marcar a alternativa falsa, hein, galera? Diferente das outras. Beleza.
Vamos falar então da alternativa que era falsa. Muitas pessoas podem pensar que, por exemplo, uma questão de diversidade é simplesmente marketing, é para a empresa ficar mais bonitinha no papel. A pesquisa mostrou que não, que times que tinham maior diversidade, e aqui diversidade, ele até coloca um adendo, depende do contexto. Por exemplo, num time de uma empresa americana, diversidade pode ser ter pessoas de outros países. Num time de um país majoritariamente branco, a diversidade pode ter negros. Então, ele colocou a palavra diversidade aqui, mas ela se encaixa em vários conceitos. E ele identificou que os times que tinham mais diversidade eram os que mais entregavam. Uma relação de proporção aí. Ele não aprofunda muito no porquê. Até porque ele não é um sociólogo, ele talvez não teria capacidade de fazer isso. Ele só sugere que talvez seja porque as pessoas elas são tão acostumadas a trabalhar a comunicação entre elas. E aí ele fala mais sobre a comunicação entre os times. Então, cultura faz parte de comunicação. Não tem jeito a gente ter uma cultura forte se a gente não está comunicando, não está tendo diálogo. O diálogo ele é fundamental, seja no relacionamento afetivo, seja na família, seja no trabalho. O ser humano é um ser social, então a gente não pode ignorar esse fato. Essa diversidade seria o quê? Ele coloca como diversidade de minorias mesmo. Mas aí a minoria depende da empresa e do país que ele está sendo. Como foi uma pesquisa global, ela varia de caso para caso. Então ele tem desde diversidade de mulheres, de LGBT, de brancos, negros, aí de estrangeiros, diversidades sociais, exatamente. Porque provavelmente tinha, pelo menos que eu penso. Pode ter pensado como diversidade de funcionalidade, de Quando funções, você né? entrar no meio de indivíduos que tem mais ou menos a sua forma de pensar, você não tem desafio. Uhum. Não é igual. Quando você tem diversidade, acaba que o desafio para todo mundo, porque todo mundo pensa diferente e você querendo ou não, você quer se adaptar àquela nova realidade que você está. Então você acaba evoluindo com o show. Exatamente. Tem um tempo atrás que eu li um artigo falando sobre o impacto das redes sociais na formação de bolhas. Que o algoritmo do Facebook ele vai mostrar coisas que a gente dá like. Então, são coisas que a gente concorda. Então, eu vou estar vendo posts de pessoas que eu concordo. Logo, eu acredito que a minha verdade é universal, porque eu só vejo isso. Eu não vejo diferente. Então, pode estar muito nessa linha também. Mas, como eu coloquei, eles não aprofundam muito nisso, porque não é fora da alçada. Mas serve para a gente ficar de reflexão aí. Então, precisamos falar de burnout. Como eu coloquei antes, não adianta nada. A gente está construindo tudo isso e as pessoas estarem doentes, as pessoas estarem insatisfeitas, as pessoas estarem felizes. Cultura é pensar nisso também. O que ele coloca é que uma cultura de DevOps colabora para a gente não ter burnout. Um exemplo simples. Quem aqui fica preocupado com o dia do deploy? Não, gente. Quem fica paranoico no dia do deploy, né? Se o meu deploy é tranquilo, eu diminuo o meu estresse do dia do deploy. Até mesmo porque eu faço deploy todo dia, toda hora. Ele é rotina. Então, vamos falar aqui de como combater o burnout. Primeiro, cultura. Aquele sociólogo lá, o Westron, ele definiu diferentes tipos de organização. E um dos tipos de organização é uma organização baseada no poder. Ele fala que a gente tem que sair desse tipo de organização baseada no poder. Segundo passo, é isso que eu estava falando. Com a entrega contínua, o processo de deploy ele se torna rotineiro, ele se torna um interruptor, ao contrário do lançamento de foguete. Então eu diminuo o estresse, diminuo o trabalho, porque ele funciona. Ele está ali e eu confio nele, porque eu tenho testes automatizados confiáveis. Investimento em DevOps. Opa, pulei o eliminar travas. O eliminar travas ali seria a função do gestor, de permitir o acesso, de ter o equipamento que vai rodar o código. Todo mundo fica nervoso quando o Visual Studio não faz build, apesar que independente da máquina ele vai fazer isso. Mas todo mundo fica nervoso. Investimento em DevOps é que para que essas coisas aconteçam, tem que ter investimento constante. Nem é um investimento inicial, não. É um investimento constante. E aqui está o desempenho organizacional, que ele entra muito nessa questão do eliminar travas, que é oferecer os recursos necessários para que as equipes possam desenvolver. Então,
vai meu filho, vai que é tua. Ô, Thiago, só fazer um comentário. Esse negócio do deployment bem, como falou, né? De tornar isso um processo tão simples, Trivial. tão trivial quanto um interruptor. Isso é tão verdade que, estava dando uma olhada aqui, tem alguém aqui que trabalha no carro conectado comigo? Deixa eu trabalhar também, Marta? Lá, se não foi assim, o estado da arte de CDCI, foi o mais próximo que a gente já conseguiu, que eu já consegui chegar. E a gente fazia realmente assim, 2, 3, 4, 5 deploys por dia e quebrou completamente a mística do deploy, porque fica aquele mito, né? Assim, nossa, foi um deploy, vai ser um momento que pode dar tudo errado. Você marca na agenda, né? Deploy. Eventualmente até dava. Mas falando sério, já vi muita gente marcando na agenda deploy ali. Até dava errado mesmo, mas é tão fácil você reverter. Aí foi bom você falar isso. Uma das métricas é o tempo, depois que eu fiz um deploy e recuperei. E era uma das equipes que eu vi mais tranquilo trabalhar assim, todo mundo feliz, calma, a ponto de o pessoal achar que era até mamata. Mas não é. Mas tem que ser. Tem que ser mamata. A gente não tá aqui pra sofrer, não. Então, na verdade, isso aqui é só um resumo do último slide. Que a entrega contínua vai me dar menos dor de cabeça no deploy, vai diminuir o burnout da equipe, dos indivíduos, assim como as práticas Lean, né? Aquilo que eu falei de provisionar os recursos, de eliminar travas, está tudo ali dentro do Lean, para a gente alcançar isso daqui. Beleza, vamos falar de dinossauro agora. Quem aqui já viu esses Velociraptors daqui? Ao vivo. Se alguém viu, me conta, que eu quero ver também. Exatamente. Isso aí é uma cena do Jurassic Park com Velociraptor, certo? Errado. O nome desse dinossauro é isso aí. Só que o Jurassic Park ele é baseado no livro, não sei se vocês sabem. O autor do livro, ele não colocou esse nome porque ele achou que era meio pombo esse nome. E Velociraptor é muito mais legal, né? Velociraptor. Agora eu guardem essa informação aí para vocês. Agora eu vou pedir para vocês fazerem um exercício de imaginação. Todo mundo fecha o olho e imagina um dinossauro. Imaginaram o dinossauro? Não é tão difícil assim não, né, gente? Beleza. Quem aqui imaginou um dinossauro com pena? Uma pessoa. 40. Pelo menos 40 que estavam conectadas aqui. Uma pessoa em 40 imaginou um dinossauro com pena. Guarda essa informação aí, a gente vai unir tudo com DevOps. Tá chegando. Esse é o verdadeiro Velociraptor. Muito fofo, é basicamente uma galinha com dentes. Dá até vontade de tatuar esse negócio. Então, gravaram as duas informações, né? Primeira informação, o filme Jurassic Park falou que aquilo ali era o Velociraptor e todo mundo achou que aquilo era o Velociraptor. É tipo a gente que lê um artigo no Medium falando que tal prática é boa e começa a aplicar, e reproduzir e escrever mais artigo no Medium. A gente tem que parar de fazer isso. A gente fala que é ciência da computação, mas a gente não trata como ciência. A gente trata como coisa da nossa cabeça. Se a gente quer falar que é ciência, tem que tratar como ciência. Então, a gente não pode, por causa de uma fonte, confiar. Igual todo mundo confiou que o Velociraptor do Jurassic Park era Velociraptor. Agora, a ciência é algo estático? Não. Há 20 anos atrás, realmente ninguém imaginava o dinossauro com penas. Hoje já se sabe que grande parte deles tinham penas. Se não eram totalmente com penas, eram plumados. Hoje se sabe até a cor das penas baseado na formação dos ossozinhos, assim, ó. É bem legal, se vocês quiserem depois eu mando os links. Então, a ciência, ela evolui. Então, uma verdade, e agora na tecnologia, uma verdade que era verdade um ano atrás, hoje já não pode ser verdade. Então, a gente tem que começar a tratar computação como ciência. Não é só o nome do curso Ciências da Computação, é ciência. Então, a gente está sempre melhorando, sempre pesquisando e não confiando na nossa opinião subjetiva.
Porque o que dá certo para uma empresa não necessariamente dá certo para outra. Algum tempo atrás alguém mandou um artigo tipo assim, não copie o Netflix, copie a forma de pensar do Netflix. É muito isso, sim. Porque o modelo do Netflix dá certo para o Netflix. Pode dar certo para a DTI? Talvez. Algumas coisas podem dar certo? Talvez. A gente tem que copiar o modo de pensar. E esse modo de pensar é o quê? É pensar a ciência da computação como ciência. Então, vocês fecharam o olho e não imaginaram um dinossauro com penas. Mas grande parte de vocês já deve ter lido algum artigo que falava que dinossauros têm penas. Só que pena é bobo, né? Muito mais legal pensar que é um bicho sanguinário, parecendo um lagarto gigante. A gente quer acreditar nisso. A gente quer acreditar que teste dá trabalho. A gente quer acreditar que fazer hora extra todo final de semana é uma coisa normal. Não é. Não é normal. Inclusive, na época que saiu as notícias, teve galera na internet protestando que não, dinossauro não tem pena não. Isso aí é a indústria do mimimi. Beleza, depois, aqui tem uns links que eu vou passar depois para vocês. Vamos para pergunta bônus. Agora é a hora da verdade. Vou iniciar, hein? Tem muito emoji de gato, gente. Eu pude escolher qual que eu usei e qual que eu não usei. Então vamos mostrar o ganhador do quiz, que vai ganhar esse exclusivo prêmio. Você falou tanto de dinossauro. E tudo muda na última pergunta. Tudo muda, tudo pode mudar. Então, Filipão, parabéns aí pro seu prêmio. Recebeu aí seu prêmio. Palmas pro Filipão. Então agora, gente, eu vou abrir para perguntas e peço para que vocês possam avaliar aí. Ignore o Statement 4 aí. Avaliar aí o... Teve um bugzinho. Não existe sistema sem bugs. Avaliarem a apresentação e perguntinhas. Quem quer ir começar ou não quer? Todo mundo tranquilo? Então é isso aí. Obrigadão. Ó, o Moura quer. É verdade. Trouxe informação aí. É porque ele assistiu o Tech Shot de Fake News, então ele não acredita em tudo que vê. Tá vendo? Procurou de onde que era o print. Obrigadão então aí, gente.